Voltando então com nossos comentários a respeito da evolução e a contextualização histórica da educação e do trabalho no Brasil, né? Falávamos sobre o período da famosa Era Vargas, né? E as reformas ocorridas ali, um destaque especial à Escola Nova, seguida pela Reforma Capanema, né? Que acontece durante a ditadura Vargas, e 45, né? O final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil se encontra numa grande contradição, né? Mandou homens, mandou soldados para a Segunda Guerra Mundial para combater as ditaduras, sendo que o Brasil era uma ditadura, né? Então, o governo de Vargas, com o final da Segunda Guerra Mundial, o retorno desses militares, o retorno desses oficiais e desses soldados, o governo não se sustenta, né? E aí aquela famosa frase, né? Ele enfiou a viola no saco, né? E voltou lá para o Rio Grande do Sul, voltou para São Borja, terra, né, de Getúlio Vargas, da onde ele mais tarde volta nos braços do povo, tá? Mas o assunto não é esse, estamos falando da educação. E quando nós chegamos ali o ano de 1961, né, passado ali um período democrático que o Brasil vivenciou, né, de 45 até 64, né, conhecido como o período democrático, ou a República Democrática, onde nós tivemos presidentes como o próprio Getúlio Vargas, que retorna em 51, né, temos o Juscelino Kubitschek, João Goulart e outros como o General Dutra, como o Jânio Quadros, né? Mas é um período bastante enriquecedor, né, no sentido que o Brasil estava pensando sobre o seu desenvolvimento, né? A grande questão da era Vargas era a transição de um Brasil essência de economia essencialmente rural para uma economia urbana, tá? Isso vai se consolidando com Getúlio Vargas, né? No período de 30 a 45, né, com as leis trabalhistas, né, a criação de CLT, criação de leis que dão garantias ao trabalhador, né? Algumas delas são complementadas no governo democrático dele, de 51 a 54, né? E a industrialização no Brasil, né, para onde apontava essa industrialização, né? Então, o desenvolvimento, né? Então, a pergunta que se fazia era o que um país precisava para ser um país desenvolvido, e se olhava que os países desenvolvidos eram países industrializados, que tinham indústria. Então, há toda uma movimentação para criar estrutura e infraestrutura para o Brasil receber indústrias. Não é à toa que há uma série de planos nesses governos que eu citei, do período, né, de 45 a 64, no sentido de criar infraestrutura. O governo Dutra, né, estabelece lá o plano SALT, saúde, alimentação, transporte, energia, né, construção de estradas, é muito forte isso na época do governo Dutra. Vem o Juscelino Kubitschek com 50 anos em 5, né, um incentivo à vinda de indústria, principalmente automobilística, né, mas de bens de consumo que vem se estabelecem aqui no Brasil, né, e essa é a temática da época. Onde que fica a educação no meio disso tudo, né? Diante de todas essas transformações, o que temos ainda são as reformas, né, que ocorreram ali com a Reforma Capanema, ainda do Estado Novo, e aí em 1961 a Lei 4024, né, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases, né, que ela já nasce com ideias ultrapassadas, que ainda estão pensando a questão da transição do rural para o urbano, sendo que o Brasil já estava urbano, já estava urbanizado, uma boa parcela da população já vivia nos meios urbanos, né? Então ela traz ela preserva algumas conquistas, né, da Reforma Capanema, e traz, por exemplo, ela reduz um pouco esse viés enciclopédico, né, do ensino secundário, né, e aproxima ele um pouco mais da vivência dos estudantes, né. Então o ensino secundário passa a ser um pouco mais prático, um pouco mais realista, né, e não tão enciclopédico, né, não tão formal como ele era até então. Tá? Então essa é a grande novidade desse período, né, chamado período populista, né, por tantos outros, por tantos autores, e a Lei de Diretrizes e Bases, né, de 61, ela tem esse papel aí de consolidar então algumas conquistas da Reforma Capanema e trazer essa aproximação
do saber cotidiano para o contexto do ensino secundário, ok? Um abraço.